integralmente incerta em suas obras póstumas, patenteia, de um lado, o caráter modesto, escrupuloso e austero do excelso missionário e, do outro, a providencialidade da sua escolha para a grande obra de renovação filosófico-religiosa que se elaborava e na qual, segundo o testemunho dos mensageiros do Senhor, preponderante influência lhe estava reservada. Merece, por isso, a título de edificação e convém, como preliminar do assunto de que nos vamos ocupar, ser aqui reproduzido. Bom espírito, disse ele, dirigindo-se à verdade, desejo saber o que pensais da missão que alguns espíritos me atribuíram e se tais dizeres foram uma prova para o meu amor próprio. Tendo, como sabeis, o maior desejo de contribuir para a propagação da verdade, mas do papel de simples trabalhador ao de missionário em chefe imensa e à distância, e eu não sei o que possa justificar, em mim, um tão favor, de preferência a tantos que possuem talento e qualidades que eu não tenho. Confirmo o que te foi dito, replicou o espírito, mas aconselho-te a maior discrição, se queres ser bem-sucedido. Saberás, mais tarde, coisas que te explicarão o que te surpreende agora. Não esqueças que tanto podes vencer como falir. Neste último caso, seria por outro substituído, porque os desígnios de Deus não assentam sobre a cabeça de um homem. Nunca fales, portanto, da tua missão, pois seria um meio de falires. Ela não pode ser justificada senão depois da obra concluída, e tu ainda nada fizeste. Se a acabares, os homens o saberão, cedo ou tarde, reconhecer, porque é pelos frutos que se conhece a qualidade da árvore. Não desejo esquivar-me a uma missão, em que nem sei como acreditar, observou Allan Kardec. Se, pois, estou destinado a servir de instrumento aos desígnios da providência, que ela disponha de mim. Nesse caso, eu reclamo a vossa assistência dos bons espíritos. Não te faltaremos com ela, mas inútil será, se de tua parte não fizeres o que te incumbe. Tens o teu livre-arbítrio e, portanto, cabe-te dele usar como entenderes. Ninguém é fatalmente constrangido a fazer coisa alguma. Quais são, inquiriu Allan Kardec, as coisas que me podem fazer cair? Será a insuficiência da minha capacidade? Não, mas a missão dos reformadores é ensada de tropeços e perigos. A tua é rude, previna-te, porque tens de revolver e reformar o mundo inteiro. Não suponhas que basta publicares um livro, 2, 10, e ficar tranquilo em casa. Não. Ser-te-á preciso expor a tua pessoa. Sublevarás contra ti ódios terríveis. Inimigos encarniçados tramarão a tua perda. Serás alvo da maledicência, da calúnia, da traição, mesmo dos que te parecerem mais dedicados. As tuas melhores instruções serão repolidas e adulteradas. Vergarás mais de uma vez ao peso da fadiga. Numa palavra, haverá uma luta quase incessante e o sacrifício do teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e até da tua vida, porque sem isso viverias mais tempo. Pois bem, nenhum passo atrás deverás dar, quando, em vez de um caminho juncado de flores, encontrares, sob teus pés, urzes, agudos espinhos e serpentes venenosas. Para tais missões não basta a inteligência, é preciso, principalmente, para agradar a Deus, possuir humildade, modéstia e desinteresse, porque Ele abate os orgulhosos, os presumidos e ambiciosos. Para lutar contra os homens, prosseguiu o alto espírito, é necessário ter coragem, perseverança e firmeza inabalável. Preciso igualmente prudência e tato, para conduzir as coisas de modo a não comprometer os sucessos por medidas ou palavras intempestivas. Preciso, finalmente, possuir dedicação, abnegação, e estar disposto para todo sacrifício. E rematou. Bem vês que tua missão está subordinada a condições que só de ti dependem. Teve, como se vê, o eminente guia espiritual o cuidado, em suas advertências e profecia,
de circunscrever ao plano terrestre o campo da peleja em perspectiva, abstendo-se, como convinha, dirigindo-se a um neófito, que o era ainda então Allan Kardec, de indicar a preponderância que nela teria o elemento reacionário do invisível. Só o tempo e aprofundado estudo das relações entre os dois planos se encarregariam de patentear essa influência, que o grande missionário, nos 14 anos de seu fecundo apostolado, não chegou mesmo a apreender em toda a sua constância, variedade e extensão. De como se realizou, com pasmosa exatidão, em todos os seus pontos o sapiente vaticínio, dá conta o próprio Allan Kardec na seguinte observação. Igualmente incerta, em suas obras póstumas. Escreveu esta nota 1 de janeiro de 1867, 10 anos e meio depois de me haver sido transmitida esta comunicação, e dou testemunha do que ela se realizou integralmente, pois que passei por todas as vicissitudes que me foram anunciadas. Fui alvo do ódio de inimigos implacáveis, da calúnia, da inveja e do ciúme. Infames libelos foram contra mim publicados, as minhas melhores instruções foram adulteradas, fui traído por aqueles em quem mais confiava e retribuído com ingratidão por aqueles a quem servi. A sociedade de Paris tornou-se um foco permanente de intrigas, urdidas pelos próprios que se diziam a meu favor e que, abraçando-me pela frente, me apunhalavam pelas costas. Disseram que os adeptos solidários comigo eram pagos com o dinheiro que me rendia o espiritismo. Não mais tive repouso e muitas vezes verguei ao peso do trabalho, comprometi a saúde e arrisquei a vida. Interrompamos a transcrição para inquirir, em presença dessa espantosa confirmação da profecia do Espírito Verdade, parecerá natural que homens do mundo, engolfados em suas grosseiras ilusões e obcecados por paixões inferiores se permitissem tamanhas vilezas, não seria de surpreender. Adeptos, porém, de uma formosa doutrina de reabilitação moral, que vem a todos revelar a excelsitude dos nossos destinos, indicando o papel do homem, no universo e na terra, como colaborador de Deus e oferecendo-lhe para isso, com o restabelecimento da pura moral evangélica, os meios de enobrecimento do próprio caráter, assim se constituírem numa associação verdadeiramente diabólica, para atormentar e demolir o ilustre chefe da sua doutrina, que se recomendava pelas mais altas virtudes e se impunha pela serenidade, compostura e sabedoria com que vinha desempenhando a sua missão, não pode ser explicado como explosões irrefletidas e momentâneas. Para que tal ponto se lhes obnubilasse o entendimento, perdido o senso de suas próprias responsabilidades morais, forçoso será reconhecer uma sinistra influência oculta, mais poderosa que a sua vontade, inicialmente boa, quem há que a não sinta assim despertar ao primeiro contato com as claridades da revelação nova. Intervinha, subjugando-os e os convertendo em joguetes para execução de um vasto plano sistematicamente urdido contra a humanidade e os apóstolos da sua regeneração, como, realmente, explicar do outro modo semelhante aberração. Que essa pressão oculta, escravizadora e rancorosa, não era um incidente sem coordenação com outros fatos da mesma natureza por toda parte observados, mas o resultado de uma vastíssima trama, urdida sob a direção do espírito do mal, em oposição aos desígnios de Deus e do seu Cristo, é o que logicamente decorre da demonstração da tese que vimos sustentando e, em seguida, ampliaremos. Por agora, em homenagem ao excelso codificador do Espiritismo e ainda como edificação para os tímidos que se arreciam dos rudes e salutares combates espirituais, favoráveis ao nosso crescimento interior, vamos reproduzir os trechos com que Allan Kardec rematou as suas observações acerca da veracidade do que lhe havia profetizado o seu eminente guia. Entretanto, prosseguiu ele, do ponto em que interrompemos a transcrição, graças à proteção e assistência dos bons espíritos, que sempre me deram provas sensíveis da sua solicitude, sou feliz em poder dizer eu nenhum único momento senti falta de ânimo, e prossegui sempre em minha obra com o mesmo ardor,
sem me preocupar com as setas que me atiraram. Eu devia esperar tudo isso, e tudo se realizou, como me comunicar o Espírito Verdade. A par de tais vicissitudes, porém, que satisfação por ver a obra continuar prodigiosamente. Que suaves compensações tive para as minhas tribulações. Que de bênçãos, de testemunhos de real simpatia recebi dos aflitos, que a doutrina consolou. Esse resultado não me fora comunicado pelo Espírito Verdade que, de propósito sem dúvida, só me havia mostrado as asperezas da jornada. Que ingratidão, pois, se me queixasse. Dissesse eu que o bem compensa o mal, e não diria a verdade, porque o bem, falo das satisfações morais, sobrepujou o mal, sem comparação possível. Quando me sobrevinha uma de decepção, uma contrariedade, eu me elevava, em pensamento, acima da humanidade, colocava-me por antecipação na região dos espíritos e desse posto culminante, donde avistava o meu termo de chegada, as misérias da vida passavam por mim, sem me atingir. E tanto a isso me habituei, que os maus nunca mais me perturbaram. Longe disso, acrescentemos, por sua imperturbável atitude, solidamente apoiada nas inspirações dos seus maiores, soube o grande missionário convertê-los em colaboradores, involuntários, é certo, da sua própria glorificação. Mercê das hostilidades implacáveis de que fui objeto, a sua obra realmente adquiria o maior relevo e a sua figura, com a auréola do martírio, cresceu na admiração e no reconhecimento dos vindouros. Uma das características, entretanto, do espírito das trevas é a tenacidade. Batido numa das formas de sua atividade reacionária, logo muda de tática. Se, durante a existência de Allan Kardec, viu frustradas as suas tentativas de o fazer desanimar e sucumbir sob a pressão dos obstáculos, suscitados com a intenção de o induzir ao abandono da magnífica tarefa. Se, por outro lado, sofreu a decepção de ver transformadas em eficientes meios de propaganda as perseguições movidas contra a doutrina, como no caso, anteriormente relatado, do auto de fé consumado em Barcelona, de que resultou a adesão de muitos ao Espiritismo, graças à curiosidade que pela leitura das obras despertaram o espetáculo da sua incineração na esplanada daquela cidade, nem por isso esmoreceu em suas tentativas de demolição, apenas substituindo as agressões externas, tal como anteriormente o fizera acerca do cristianismo, por uma generalizada ação interna, dirigida sobre o ânimo dos crentes. Vimos precedentemente, e o próprio Allan Kardec o assinalou na observação que acabamos de reproduzir, que a propaganda do Espiritismo, recebido de suas mãos robustas o impulso inicial, caminhou prodigiosamente, aliciando prosélitos por toda parte. Só numa cidade da França, a de Lyon, que lhe fora berço, calculava ele, em 1861, e o proclamou num discurso aí pronunciado, que, a julgar pela rápida multiplicação dos adeptos, seriam dentro de 1 ou 2 anos, mais de 30.000. Em Paris, irradiando pelas províncias e no exterior, o seu número cessava de crescer, e a reunião posterior de congressos, a que já fizemos alusão, acusava sempre uma vitalidade intelectual e uma força de expansão que nada parecia mais poder obstar. Nos anos que precederam a conflagração europeia, a atividade dos espíritas se manifestava, sobretudo nos países latinos, a Bélgica entre outros, por numerosas organizações, que ali se apresentavam publicamente, numa exibição algo profana, diga-se a verdade, ostentando estandartes e realizando festas e recepções que, de todo modo, se não constituíam eficientes meios de propaganda, provocavam a atenção geral. O espiritismo estava no ar e, pela evidência com que se impunha, era assunto obrigatório da preocupação de muita gente. A prosseguir nesse crescendo, tornar-se-ia a breve trecho uma força ponderável de atuação social. Pouco a pouco, entretanto, sem que totalmente cessassem a sua divulgação e o movimento organizador,
como sopro glacial de tibieza se foi abatendo sobre as fileiras e gerando, com inexplicável silêncio, um singular estacionamento. A deflagração do grande conflito internacional de 1914, que deveria ter oferecido oportunidade para a afirmação dos sentimentos pacifistas dos alguns milhões de adeptos porque, a esse tempo, segundo todas as probabilidades, orçaria o seu número em todo o mundo, não deu lugar, todavia, assim ao início, como em suas angustiosas fases ulteriores, a qualquer movimento coletivo com aquela finalidade, em nome de novo ideal fraternista e humanitário. Dir-se haver desaparecido de todas as cogitações. É certo que numerosos fenômenos de aparição e avisos telepáticos ocorridos nos campos de batalha e no seio de famílias enlutadas com a perda de tantos seres caros, sacrificados na formidável chacina, despertaram atenção para a grande realidade da sobrevivência e estimularam, sobretudo nos primeiros anos após a terminação do conflito, a curiosidade pelo além, dando lugar a frequentes experiências e pesquisas, não raro trazidas a público, entre estas devendo assinalar-se o livro de Sir Oliver Lodge, com o nome de seu filho, Raimundo, contendo da parte deste o testemunho documental de fatos de outra vida, expresso em numerosas manifestações reconhecidas como autênticas. Depois disso, para não falarmos em defesa da atuação dos pioneiros franceses, a cuja frente se destacou sempre esse vigoroso apóstolo, que foi Leon Denis, cuja fecundidade, quando, tolhido pela idade e a cegueira, se interrompeu nas excursões de propaganda, não cessou contudo de se manifestar com a publicação de obras e opúsculos doutrinários, formando opulenta biblioteca. Depois disso, dizemos, ainda surgiu, com uma rumorosa projeção de agitador, a figura de Conan Doyle, que, trocando a popularidade universalmente adquirida com seus romances, particularmente o Sherlock Holmes, pela notoriedade como paladino do espiritismo, durante alguns anos, em giros de conferências, ora na Inglaterra, ora na América do Norte, despertou a atenção do mundo para a vida imortal, de cuja realidade fora convencido por numerosos fatos, observados desde a sua mocidade. O movimento, em suma, tendo a seu serviço mentalidades de escola, como, por exemplo, Ernesto Bozano, de uma esplêndida cultura e dialética irresistível, não esmoreceu de todo. Mas não tem logrado passar além da fase inicial, preparatória, de mera agitação verbal, sem a profunda repercussão que, ao fim de 3/4 de século, seria de esperar sobre os costumes, produzindo, se não uma ou duas gerações de denodados crentes, publicamente notáveis pela concordância de sua vida com os rígidos princípios morais da doutrina, pelo menos alguns núcleos de verdadeiros apóstolos, nos diferentes países em que se tem expandido, afirmando a sua vitalidade por fecundas iniciativas de caráter social, próprias a demonstrar praticamente que o espiritismo não é um sistema de mero verbalismo para uso externo, mas uma doutrina de transfiguração interior dos indivíduos, tornando-os aptos a empreender, pelo exemplo, ao serviço de sólidas organizações disciplinares, a obra ingente de regeneração da humanidade e de renovação de suas instituições políticos sociais, nos moldes de uma adiantada orientação religiosa. A esse respeito os cristãos do primeiro século, sem falarmos nos dois imediatos, não dispondo como nós dos meios, prodigiosamente rápidos, de comunicação do pensamento e de contato pessoal dos indivíduos, movendo-se numa atmosfera, por toda parte, rudemente hostil à sua ação propagandista, realizaram uma obra muito mais eficiente, muito mais sólida, na afirmação de virtudes que foram até ao heroísmo, quando submetidos ao batismo de fogo das imolações em massa, de que havia de resultar aquela incomparável epopeia, de que já falamos, única na história religiosa da humanidade. Eram, numa palavra, homens de fé,
capazes de viverem todos os atos de sua vida o sublime ideal porque ofereciam em holocausto, sem tibieza, nem tergiversações diante dos potentados do mundo, mais que desprezando os seus favores, que jamais cortejaram, desafiando intrepidamente as suas iras, felizes de espiar, nos paroxismos das perseguições, com o nome do Senhor Jesus nos lábios. Foi desse modo que não assombraram somente o mundo com os prodígios da sua fé transfiguradora, senão que a ela tiveram, pelo poder do exemplo, o singular privilégio de o converter, desempenhando com intransigente fidelidade o mandato de que pelo Mestre se achavam investidos. E não era apenas nos lances heroicos, submetidos a inomináveis torturas em face da More, que revelavam a sua firmeza de ânimo e a inquebrantável coerência das suas atitudes com a pureza da doutrina que, pelos atos, vinham anunciar os homens. Postos em contato com a venalidade e a dissolução de costumes em que naufragava a velha civilização romana, de tal modo a sua incorruptibilidade os recomendava a admiração geral que, cessado o banimento de que haviam sido objeto no período culminante das perseguições, quando admitidos a participar da vida social, eram de preferência escolhidos para cargos de responsabilidade e confiança, pelo fato de serem cristãos. Nisso consistindo a sua mais alta recomendação. A explicação desse contraste, sumamente desfavorável para os adeptos do espiritismo, só pode ser encontrada no fato de possuírem os primitivos cristãos uma fé viva, não apenas superficial, e, penetrados da íntima certeza que o Senhor Jesus os assistia, fazerem do ideal religioso, que os transportava, o objetivo supremo de sua vida, a ele tudo mais subordinando, indiferentes aos atrativos do mundo e suas ilusões, desse modo opondo insuperável barreira às sugestões do espírito das trevas, que só mais tarde, quando afrouxada a vigilância e esmorecida a chama interna, logrou penetrar na cidadela interior dos crentes, ao passo que os espíritas, em nossos dias, mais preocupados de convencer os outros que a si próprios converte-se, aplicam nesse esforço inconsiderado e dispersivo uma desordenada atenção que os coloca, desarmados da verdadeira fé, à mercê daquele adversário. Assim, consistindo embora uma vasta coletividade, espalhada por todos os continentes, carecem da coesão, que só a unidade de pensamento e de ação lhes poderia assegurar. São como um indisciplinado e numerosos exército a que a ausência de um chefe, universalmente reconhecido, chefe invisível, como noutro lugar o assinalamos, e a falta de um plano nitidamente traçado privando a conjugação harmônica de movimentos, que o conduziria a frutuosas realizações. Indicaremos oportunamente, quando nos ocuparmos da parte construtiva do movimento espírita, os meios que, a nosso ver, poderão, no que se refere à colaboração humana, impedir o malogro de que se acha ameaçado, sem perdermos de vista, quanto à ação divina, a sábia advertência de Gamaliel acerca dos apóstolos, Atos 5, 35 a 40. Por agora, cumpre-nos determos na apreciação dos fatos denunciadores da atuação do maligno, que, valendo-se da falta de estudo e ignorância de uns, da presumida sapiência de outros, da invigilância de quase todos, vai semeando por toda parte a desorientação, promovendo a desarmonia e tornando infecunda a ação dos crentes, não raro fazendo-os sucumbir a tentações e colhendo-os em armadilhas, que sejam outros tantos escândalos a desmoralizar a doutrina do Senhor, alvo supremo de sua demolidora atividade. A carência de dados positivos, que a amplitude do cenário nos não permitiria coligir e a própria distância dificultaria, para uma pormenorizada e concreta análise da atualidade espírita mundial, o que ademais excederia desnecessariamente o plano, bem mais modesto, que nos traçamos, aconselha, com as breves referências que acabamos de fazer, a limitarmos o exame aos sucessos anteriores e atuais ocorridos em o nosso Brasil, particularmente nesta capital,
demonstrativos da malévola pressão oculta, que tem impedido, entre nós como por toda parte, o Espiritismo de produzir os frutos que estão na índole dos seus ensinamentos, conduzindo-o às portas da falência generalizada, mais propriamente, mundial e não apenas regional, que se patenteia essa pressão, a sua análise demonstrativa, circunscrita embora ao nosso país, poderá de resto ser ampliada, sem temor de exagero, as variantes que revestirá em outros lugares, permanecendo, no fundo, o índice de uma mesma campanha de extermínio, caracterizada pela unidade da direção oculta e revelando idêntica finalidade. Ao que narramos precedentemente, a propósito dos insucessos parciais ocorridos na organização das primeiras agremiações espíritas no Brasil, culminando na investida contra a Federação Espírita Brasileira, temos assim que acrescentar agora a exposição de fatos, particulares e gerais, em que se evidencia, para quem tem olhos de ver, a mesma influência, umas vezes patentes, outras sutil, dissimulada, em todos os casos implacável e tenaz, visando aniquilar a obra do Senhor. Avultam, em primeiro lugar, por sua grosseira ostensividade, as turbulências promovidas nas reuniões em que os denominados trabalhos práticos, ou manifestações de espíritos por médiuns postos à sua disposição, constituíram a principal se não exclusiva preocupação dos diretores e assistentes. A míngua da educação e adestramento indispensáveis a tão grave mister, não era raro serem tais intermediários apossados por entidades astrais de inaudita violência, que os lançavam por terra, ameaçando e algumas vezes conseguindo quebrar móveis, causando pânico na assembleia e, graças à perturbação gerada no ambiente, conservando horas seguidas sob a sua modesta subjugação aqueles pobres instrumentos, sem que as exortações dos doutrinadores conseguissem dominar-lhes a fúria obsessora. O tremendo espetáculo prolongava-se, em alguns casos, até alta noite e só terminava quando, exaustos quase todos, uma indubitável influência benéfica do invisível se fazia sentir, afastando os turbulentos, porque, segundo testemunhos desse tempo, operavam, como é natural, em chusma, deixando aqueles compassivos interventores que os incautos, vítimas de tais assaltos, colhessem do fato as advertências que encerráveis deveriam induzir, com a prudente modificação do programa, a procurar num sólido e instrutivo preparo iniciático os meios de defesa contra tais perigosas investidas. O objetivo do inimigo era criar uma atmosfera de suspeição, mesmo de repulsa pelas sessões espíritas, tornando-as, pela projeção de fluidos modestos, de que se retiravam impregnados os assistentes, um foco de perturbações nervosas, graves muitas vezes, em lugar de refúgios propícios à meditação e recolhimento espiritual, seguidos do conforto que devem sempre encontrar os crentes, quando reunidos para orar e estudar em comum. Durante muitos anos acusação que, de resto, ainda hoje adversários impenitentes derrogam, sem o necessário discernimento, de ser o espiritismo um perigoso fator de aberrações mentais, encontrou assim até certo ponto, nas sessões por aquela forma perturbadas e cuja notícia adquiria exagerada e pública repercussão, justificado fundamento. O sistema de curas pelo receituário mediúnico e o programa exclusivamente doutrinário instituído pela Federação Espírita Brasileira, que ao demais adotara desde o seu início essa última e prudente orientação, limitando-se em sua segunda fase o comércio ostensivo com o invisível aos ditados dos guias espirituais, no começo e encerramento dos trabalhos, veio modificar felizmente o conceito em que eram tidos os espíritas e desarmar as prevenções criadas em torno da doutrina, cuja ação benéfica passou a ser devidamente reconhecida, ao mesmo tempo que nos meios profanos e na própria esfera da imprensa jornalística entrou a ser espontaneamente feita a distinção, embora muitas vezes superficial, entre o verdadeiro e o falso espiritismo,
ou seja entre as práticas salutares e as temerárias e supersticiosas, em alguns lugares duplicadas de charlatanismo, instituídas em seu nome. Para essa mudança favorável de apreciação não contribuíram poucos institutos de beneficência fundados sob a inspiração dos princípios morais da doutrina, aureolando-a de merecido prestígio aos olhos do público, sem embargo de alguns reparos que, por nossa parte, faremos oportunamente, não quanto a essas criações em si mesmas, dignas de aplausos e de amparo por sua altruística finalidade, com relação, porém, aos elementos para sua manutenção, que desejáramos extremos de todo bafejo estranho ao exclusivo impulso das virtudes que devem ser a sua única fonte e sustentáculo. Os prejuízos, todavia, decorrentes do inconsiderado comércio com o invisível não cessaram, senão que forma adquirindo crescente amplitude sobre o número sempre maior dos imprudentes que a tais práticas continuam de entregar-se, apenas se modificando a turbulência de que se revestia o comércio a intervenção dos seres malévolos do astral, substituída, sem de todo haver desaparecido, por uma ação mental fascinadora e generalizada, quer se trate de agremiações compostas de pessoas mais ou menos ilustradas, quer de filhos do povo, ignorantes e em geral supersticiosos, variando unicamente da parte do inimigo os métodos sugestivos e a linguagem, conforme o caso, empregados para captar a confiança de uns ou de outros e conservá-los sob seu inibitório predomínio. Quem se der ao trabalho de percorrer os grupos, que nesta capital funcionam em número considerável, notará que, excetuados alguns criteriosamente dirigidos, em sua quase totalidade não se aplicam ao estudo das obras doutrinárias codificadas por Allan Kardec, nem o Livro dos Espíritos, contendo a parte filosófica da revelação, exposta em linguagem acessível a todas as inteligências, nem o Livro dos Médiuns, pelo excelso codificador apresentado como guia dos médiuns e dos evocadores, contendo o ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicar com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e escolhas que se encontram na prática do espiritismo, nem o Evangelho segundo o Espiritismo, em que os ensinamentos do Senhor Jesus, com aplicação a todas as situações da vida humana, ampliados com instruções dos altos mensageiros que assistiram a Allan Kardec em sua missão providencial, são oferecidos ao povo. Não obstante constituir essa admirável trilogia didática um momento de sabedoria próprio a orientar não uma determinada classe, mas os homens de todas as classes sociais no sentido de integrá-los no conhecimento e na gradual realização de seus altíssimos destinos, nenhuma dessas obras, com exceção de alguns raros grupos, repetimos, criteriosamente dirigidos, faz parte do programa de tais ajuntamentos, frequentemente heterogêneos. A obsidiante preocupação em quase todos, sem atentarem no tremendo perigo a que se expõe, entrar em contato ostensivo com as forças cuja formidável potencialidade estão longe de suspeitar os experimentadores inexpertos, do mesmo modo que ignoram a existência e coordenação sistemática do plano destrutivo a que obedecem elas quando orientadas, e nisso é que consiste o perigo de consentir-lhes ascendência, no sentido contrário à direção do Cristo. Não será necessário recordar, acreditamos, senão sinteticamente o que ficou antes explanado, nas considerações sobre o Anticristo, acerca da dupla modalidade que revestem aquelas forças em sua inflexível incidência sobre a humanidade, obedientes umas às inspirações do Senhor Jesus, constituindo o que pode chamar-se a dinâmica divina, em ação para o aperfeiçoamento e elevação dos seres, representando as outras, por natureza tenebrosas, sob a direção do maligno, o elemento estático ou reacionário, visando aniquilar, quando menos, contrariar aquela obra, empenhadas ambas numa peleja multissecular que, em nossa época atormentada de tantos males,
se avizinha de culminância decisiva, agindo de modo geral sobre a humanidade, intervindo em todas as manifestações de sua vida. É natural que a incidência dessa dupla corrente não escapasse à nova modalidade que reveste o cristianismo em nossos dias, particularizando-se nos grupos formados assim para o proveitoso estudo da doutrina como para a observação dos fenômenos que lhe deram origem. Com a inconsciência de meninos, que penetrassem descuidosos numa floresta infestada de animais ferozes, sem se munirem da mais ligeira arma defensiva, tais observadores, homens cultos muitas vezes, seduzidos pela curiosidade do maravilhoso, se abandonam temerariamente a todas as sugestões e insidiosas manobras do inimigo, sem exercerem sobre os ditados, conselhos e ensinos, que recebem, a inflexível e severa análise a que, pelo menos, os deveriam submeter, esquecidos se não ignorantes da sábia advertência de Allan Kardec, no sentido de ser preferível rejeitar 99 comunicações verídicas a aceitar uma única falsa. Daí a aceitação das mais absurdas e audaciosas intrugices, mescladas algumas vezes de parcelas de verdade. Porque a habilidade do inimigo consiste em misturar raras porções de trigo com abundantes quantidades de joio, a fim de poder, embaindo os incautos e alimentando a sua credulidade, fazer aceitar todas as patranhas com que os ladibriam. O cuidado primordial é capitalizar a confiança, já seja lisonjeando-lhes o amor próprio e a vaidade com elogios, habilmente insinuados, aos seus talentos e virtudes, convencendo-os, quando possível, de se acharem investidos de missões particulares, já seja revelando fatos e produzindo fenômenos que os maravilham e convencem do alto poder de seus interlocutores invisíveis. Alguns sucedeu, médicos e engenheiros, decepcionados por fim, voltarem as costas ao espiritismo, taxando-o de diabólico e regressando apressados às fileiras católico-romanas, sem perceberem que era esse precisamente o objetivo do velho adversário, a cujas manobras continuam de prestar-se, na campanha que, não raro, entram a mover ostensivamente contra a revelação nova, cuja sublimidade, por mal orientados, a revelia dos salutares estudos doutrinários, não chegaram a compreender. Outros permanecem indefinidamente no vicioso convívio com as entidades malfazejas, dissimuladas em espíritos da luz, e vão, na cega passividade com que lhes obedecem, abdicando a própria liberdade espiritual e caminhando, sem a perceberem, para uma completa subjugação. A estes vereis proclamarem as miríficas virtudes da fumaça do cachimbo como infalível processo terapêutico, aquele jactanciar-se de ter sua casa guardada por espíritos de caboclos, dia e noite postados junto a cada aposento, para lhes assegurar a inviolabilidade. Que esse um dos mais pitorescos disfarces pelo maligno e seus auxiliares entre nós adotados, para embair a credulidade dos incautos. Grupos A, em que invisíveis falanges, como de selvícolas nossos inculcados, se incumbem de todas as manifestações, apossando-se dos médiuns e por estes se exibindo a subiar e executar meneios coreográficos, empregando uma dicção imitativamente deturpada, alternando em alguns lugares com verdadeiros ou simulados espíritos de pretos africanos, que também adotam linguagem corrompida e se inculcam designações familiares, como Pai Joaquim, Mãe Delmar e outras semelhantes. Os fenômenos que produzem, como revelação de fatos particulares e curas ou alívio de certas enfermidades, contribuem para alimentar nos que os ouvem, a crença de tratarem com entidades superiores, dotadas de mifírico poder. E como o objetivo dos crédulos frequentadores de tais reuniões não é o aperfeiçoamento moral próprio nem a simples instrução, mas a egoística obtenção de favores e vantagens até materiais, ilusória ou transitoriamente às vezes, alcançados, a fama dos milagreiros se propaga e cresce a multidão dos fascinados. Com isso logra o inimigo a execução do seu plano, que consiste em rebaixar o espiritismo,
em cujo nome são realizadas semelhantes práticas, ao nível de um comércio interesseiro e supersticioso com o invisível, de par com a grotesca adoção, em grande número desses ajuntamentos, de aparatos fetichistas, como imagens, altares com velas ardendo votivamente a pretendidos santos, acompanhados de grosseiros ritos. Em meio à imensa aluvião desses inconscientes deturpadores das práticas espíritas, alguns raros grupos se destacam, dirigidos por pessoas incultas, mas bem intencionadas, nos quais, todavia, os benefícios produzidos, mercê da colaboração de entidades benfazejas, no sentido de libertar de influências subjugadoras médiuns que, antes, as padeciam, não tem mais que efêmera duração, vindo eles, em casos de nosso conhecimento pessoal, afastar-se definitivamente das reuniões e, não voltando embora no precedente estado de subjugação, com acessos violentos, continuando, porém, sob diferente modalidade, a ser influenciados, na prática de transviamentos morais. De todo modo, o que o inimigo pretende facilmente consegue, mercê da falta de rigorosa preparação iniciática de tais enfermos, que não chegaram, por isso, a obter a cura espiritual, que o seu estado aconselharia promover, e inutilizar para a obra do Senhor todos os instrumentos que poderiam ser-lhe proveitosos, sendo a si mesmos igualmente. Entre os casos perfeitamente caracterizados da influência tenebrosa do invisível, não já dissimulada, senão patente em audaciosas e provocadoras manifestações dos que a padecem no mais alto grau, revestindo sintomas de um alarmante fanatismo, cumpre destacar, com essas particularidades, o de um centro, cuja denominação não há motivo de omitirmos, pois que os seus diretores se apresentaram, ou se apresentaram publicamente durante muito tempo, em livros e escritos em jornais, como arautos do único e verdadeiro espiritismo, racional e científico, por inconsciente escárnio denominado, entre parênteses, cristão, agredir quantos não pertencem ao seu desvairado domínio. Falamos do centro redentor, que o maligno, apossando-se do ânimo de seus inexpertos componentes e convertendo-os em automáticos executores de suas determinações, ao ponto de nada fazerem senão por ordem expressa do que denominam o astral superior, parece ter elegido como uma espécie de quartel-general de suas reacionárias façanhas, visando por todos os meios o escândalo e a deturpação da doutrina dos espíritos. Se as práticas aqui, em suas reuniões, se entregam essas pobres vítimas de uma credulidade refletida, associada à insensata presunção de seu próprio valor intelectual, e daí o funesto ascendente consentido às tenebrosas forças do invisível, constituem para todo homem dotado de bom senso um espetáculo contristador. As publicações em nome do centro feitas nos jornais são outros tantos documentos do estado patológico, verdadeiro delírio mental, de seus autores. É assim, por exemplo, que eles anunciam nas folhas públicas os seus trabalhos. Centro Espírita Redentor, sessões públicas de limpeza psíquica, às segundas, quartas e sextas e, em seguida a indicação das horas, explicações diariamente ao meio-dia, acrescentando este inconcebível e agressivo preconício. É neste centro e seus filiados que se pratica o espiritismo racional e científico, cristão, que normaliza e cura loucos, obsedados, feitos pelos canjerés, feiticeiros e kardecistas que fazem espiritismo em família, desde as baixas baiucas aos salões entapetados da alta sociedade. Remato o anúncio com a recomendação da leitura dos livros forjados naquela oficina de fanatismos, insistindo acerca de um deles. Esta obra demonstra claramente o que seja o espiritismo kardecista e assim os celebérrimos médiuns obsedados a fazer loucos todos que os tomam a sério. Por ocasião de reunir-se nesta capital a Constituinte Espírita, de que nos ocupamos em anterior capítulo, tendo, ao que parece, os seus promotores cometido a imprudência,
que outra coisa não foi, tratando-se de tais enfermos, o seu gesto fraternal, de os convidar a nela tomar parte. Eis em que termos se viram gratuitamente agredidos numa publicação, com a assinatura Diretoria do Centro Espírita Redentor, feita nas colunas remuneradas de um jornal profano, da qual nos impomos o constrangimento de reproduzir alguns trechos, menos como espécime do espiritismo cristão, que eles se jactam de praticar, do que como sintomático flagrante do estado aberrativo a que foram e, de modo geral, podem ser conduzidos quantos se abandonem, por forma semelhante e sem discernimento, à fascinadora subjugação de forças temerosas como as que ali dominam. É por isso uma advertência também essa reprodução. Não compareceu em este centro, dizia, entre outras coisas, o suposto autor, mero instrumento de fato, do desazizado escrito, a Constituinte Espírita Nacional, porque as forças superiores, ou o astral superior que o governa, não o permitiram, porque não podiam essas mesmas forças lúcidas e evoluídas consentir que a verdade se unisse à mentira, a virtude ao crime, a luz às trevas, e que os seus membros, plenamente esclarecidos dos porquês de todas as coisas e conhecedores de que as leis naturais ninguém é relapsos sem que não seja castigado na sua ousadia, fossem reunir-se a criaturas que não têm a menor noção da sua grande responsabilidade e que convocam reuniões espíritas, sem conhecerem sempre o que o espírito seja, qual a sua fonte de origem, quais as suas atribuições, qual o seu papel e desempenho enquanto encarnado permanecer. Seria, pois, uma contrassenso, um absurdo se o Redentor se fizesse representar nesse covil, porque o ser que não se conhece na sua própria composição, que ignora os elementos primordiais e únicos de que o universo é composto, é pior do que as feras brutas que vegetam nos recônditos mais espessos da floresta, porque não tem raciocínio, e quem não tem raciocínio não pode nem deve ser tomado a sério, porque desconhecendo o poder da grande força motora que impulsiona a todos os seres humanos, que é a lei de atração, pela qual os próprios mundos são regulados, não sabe nem pode discernir com acerto e segurança, e o Redentor não se mistura, não se miscui em coletividades onde não haja honradez, onde a moral apenas seja uma palavra oca, de sentido vão. E assim, de desconchavo em desconchavo, o pobre alucinado, que tais insânias trouxe a público, entrando a definir a honradez e, sempre com a mesma desconexão, as aplicações da honestidade, remata com uma inconcebível e formal negação da existência de Deus. Quem não sabe reconhecer-se nos seus atos bons e maus, escreveu ele, não pode aquilatar dos atos dos outros nem dar razão a quem a tem, a quem a merece, e que é o significado daquela célebre frase, dai a César o que é de César, e a Deus o que é do Deus. O que nós mais simplificadamente dizemos, pois que Deus não existe sim um grande foco gerador, incitador e movimentador de tudo quanto existe no universo, daí o seu a ser dono. Eis aí o que é ser honesto. O escrito se desdobra, em cerca de 2 colunas do jornal em que foi incerto. Os excetos contudo, que, aí ficam, acreditamos suficientes como testificação do alarmante estado mental de seu autor, que era, ao tempo da publicação, o mais graduado representante do pensamento da agremiação. Chegados a esse ponto, o que surpreende é que os seus membros, acometidos do delírio coletivo ali patenteado, se houvessem contido em limites que não foram, na pessoa do seu chefe pelo menos, além de mero verbalismo como aquele, até certo ponto, inofensivo, não obstante injurioso, abstendo-se de desatinos que lhes teriam granjeado a reclusão num manicômio. Cumpre ver nesse fato uma das manifestações da infinita misericórdia de Deus, que não exclui de sua assistência, pelo ministério de seus invisíveis mensageiros, nenhuma de suas frágeis criaturas. Não sendo possível, consoante suas leis de inescrutável sabedoria, evitar de todo o escândalo, que repercutiria estrepitoso sobre a doutrina,
foi este reduzido aos seus mínimos limites. Essa dualidade da influência oculta se patenteia ademais de modo geral em todas as agremiações espíritas. Nenhuma, por mais prudentes e criteriosos que sejam os seus métodos de trabalho, estando isenta de incursões dissimuladas ou patentes, mas esporádicas, do espírito maligno, em suas variadas formas de insinuação, do mesmo modo que os mais imprudentes e desorientados praticantes do espiritismo não estão desamparados da benévola vigilância dos mensageiros do Senhor, infatigáveis em neutralizar, quando menos, restringir os efeitos desastrosos sobre a ignorância dos incautos produzidos pelas forças tenebrosas, que delas se aproveitam para exercitar o seu império. A esse respeito devemos assinalar a abundante, variada e instrutiva documentação que um hábil redator do jornal à noite, desta capital, num admirável esforço de reportagem, se impôs a tarefa de reunir e mais tarde enfeixou em volume, sob o título No Mundo dos Espíritos, visitando considerável números, dir-se-ia que a quase totalidade, das associações públicas e grupos familiares em que, nesta capital, se pratica o espiritismo, em suas várias modalidades, levando mesmo a pesquisas macumbas e centros de feitiçaria e registrando, com um critério nitidamente imparcial, as suas observações nas colunas do jornal, que prestigiam com os seus raros dotes de arguto e espirituoso analista. Como num flagrante cinematográfico, vêm-se aí desfilar, tais como foram surpreendidos pela retentiva observador, cada um em seus animados caracteres próprios, os grandes centros e os pequenos círculos doutrinários, os núcleos familiares, formados alguns de pessoas cultas, outros heterogêneos na composição de seus frequentadores, todos revelando a mesma curiosidade do maravilhoso, raríssimos provocando, como o humilde Centro Maria Madalena, o comovido testemunho do jornalista, expresso na epígrafe a eloquência ingênua da fé, sob que dele se ocupou, enquanto assinalava o espantoso rito do Centro Redentor, ao descrever o que aí observara. Esses depoimentos redigidos com surpreendente fidelidade, constituem, mais que simples notas impressionistas, um mostruário, por assim dizer, completo, que será de suma utilidade para o futuro historiador, do espiritismo como tem sido praticado em nossos dias, com seus raros aspectos de beleza moral e as anomalias e singularidades com que a falta de preparação, a ignorância do seu transcendente objetivo tem, com tanta frequência, deformado. Ao lado de fenômenos interessantes, atestativos e faculdades supranormais em alguns intermediários e da intervenção de inteligências extraterrestres, próprios a abalar a incredulidade dos mais refratários, são numerosos no livro de Leal de Souza os casos típicos de mistificação, em que as mesmas cenas de ameaças e perseguições, as mesmas explosões de ódio, seguidas de instantâneas e suspeitas conversões, entre lágrimas, se reproduzem com uma identidade e monotonia desconcertantes. Do desastre irremediável, que seria a frequência do comércio ostensivo com os seres do invisível, nas condições de empirismo em que é geralmente praticado, salvam-se as pessoas que a tais exercícios se entregam, graças à vigilância, de que falamos, exercida pelas benévolas entidades espirituais obedientes ao Senhor Jesus, tendo em consideração a boa-fé e a relativa pureza de intenções de tais pessoas, em torno às quais, sem ostensivamente se manifestarem, ou só raramente o fazendo, desenvolvem protetora atividade, tendente a neutralizar quanto possível os inconvenientes do temerário comércio. Graças a essa poderosa assistência, não são de todo inúteis ou prejudiciais semelhantes práticas, nelas colhendo seus cultores, senão os consideráveis benefícios de aperfeiçoamento espiritual, que lhes traria a observância de um sábio programa iniciático, tal como exporemos oportunamente, pelo menos a certeza de uma outra vida, baseada nos testemunhos, mesmo frequentemente obscuros e contraditórios, que lhes são por aquela forma oferecidos.
E tal certeza, pedra angular da fé consciente e raciocinada, que a seu tempo será desenvolvida, constitui uma primeira valiosa aquisição. Assim, através dos maiores erros, humanos e espirituais, se insinua uma parcela da verdade eterna e, de todo modo, se vão realizando os desígnios de Deus, contra os quais vem a ser, por último, impotentes as maquinações do mal. Pertinazes sistematizadas sobre as agremiações espíritas, visando a anulação dos frutos da doutrina mediante práticas imprudentes ou desarrazoadas, a ação dos espíritos de trevas, sempre sob a unitária direção de que nos temos ocupado, não menos implacável, sob as mais sutis e dissimuladas formas, se faz sentir particularmente sobre todo aquele que se dispõe a entrar no caminho do Senhor. Sem remontarmos, no tempo, aos numerosíssimos casos de tentação de que são repletos os agiológios da Igreja Romana, podemos e, mesmo, julgamos de nosso dever aduzir a esse respeito o nosso testemunho pessoal, sem outro intuito que não seja fornecer aos inexpertos um subsídio de estudo para a compreensão do que identicamente lhes suceda, ao mesmo tempo em que servirá de elucidação do tema que, sem ideia priorística, mas ao fim de quase 3 décadas de consecutiva experiência, alheia e própria, viemos aprender em sua generalidade. Havíamos nos filiado à Federação Espírita Brasileira, a esse tempo ainda em sua primeira fase, e lhe prestávamos nosso modesto concurso no preparo de seu órgão, o Reformador, quando o Dr. Bezerra de Menezes, assumindo a presidência da sociedade, veio trazer às suas sessões o prestígio de seu verbo inspirado e a unção de seus evangélicos sentimentos, que as tornavam eminentemente atrativas. E, não obstante, acontecia com certa frequência, sobretudo ao começo, datam daí as nossas primeiras observações, que à hora de serem iniciados os trabalhos, a que a função de secretário tornava obrigatório nosso comparecimento, éramos tolhidos por um vago sentimento de repulsa e indisposição, uma verdadeira tentação de ir lá e não irmos. O hábito de obediência, todavia, às injunções do dever nos dava forças. Acreditávamos então ser unicamente esse o determinismo que em nós operava, para vencer aquele impulso inexplicavelmente negativo e subir, por assim dizer, a contragosto até ao segundo andar do prédio número 342 à Rua da Alfândega, onde se efetuavam as sessões. Que lição e que valioso prêmio ao nosso gesto, de certo modo, inconsciente. Às vezes, já o Dr. Bezerra de Menezes transbordava de eloquência na explanação do tema doutrinário, e a sessão decorria, até ao fim, como das mais instrutivas e edificantes. Mais tarde, quando em nosso entendimento se faz a luz acerca da ação e reação espirituais, viemos a compreender que era uma insuspeitada pressão oculta e que nos entibiava, do mesmo modo que o vencermos essa absurda e secreta resistência, que nos privaria, se lhe obedecêssemos, dos inestimáveis benefícios daquelas reuniões, devia ser e era certamente o efeito da benévola e contrária sugestão do invisível, sobre nós projetada por mensageiro do Senhor Jesus, que, já o assinalamos precedentemente, movendo-se entre incessantes e opostas correntes de pensamentos, que de todos os lados o envolvem, jamais o homem age sozinho. Com o decorrer do tempo sentimos cada vez mais acentuada essa dupla sugestão, sobretudo quando investido por nossa vez nas funções de presidente da federação. Sem entrarmos em demasiada pormenorização, devemos assinalar contudo um fato que, por sua invariável constância, nos incutiu mais que tudo a certeza de quão pertinazmente é alvejado pelas forças reacionárias do invisível todo aquele que se dispõe a iniciar-se na vida espiritual e interior, e, particularmente no que se refere à nova revelação, assume qualquer posto de responsabilidade em sua propaganda. E vem a ser que, além de sobreviverem, nos dias de sessão, inesperados incidentes e contrariedades em nossa vida ordinária,
que nos perturbavam e impediam a prévia preparação espiritual, que sentíamos necessária. A própria direção dos trabalhos era objeto de lutas interiores, em que, todavia, se exercitavam as nossas forças mentais, e que vieram, com o tempo, a servir-nos de grande aproveitamento. Não somente ali, mas em qualquer outra reunião da mesma natureza, a que comparecemos.